Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com formulários em HTML usando o método POST em PHP. Veremos que uma das características mais fortes do PHP é sem dúvida o jeito como ele trata os formulários em HTML. Um formulário é construído através do uso da tag form, como veremos nos exemplos que faremos. E nesta é definido o script para onde um formulário deve ser enviado. No caso, o atributo action e também o método em que as informações deverão ser submetidas. No caso, temos que definir se o formulário será enviado através do método get ou então do método post no atributo de nome método da tag. Então, aqui nós vamos trabalhar com o método post, onde vamos enviar os nossos dados coletados no formulário para o nosso servidor. Vamos a um exemplo prático. Primeiramente, nós vamos abrir o Notepad++. Vamos em Arquivo, Novo. E aqui a gente já criou a nossa nova página para poder trabalhar. Vamos em Linguagem, P, e escolher PHP. Vamos digitar o código abaixo. Então, vou começar com os cabeçalhos HTML. Read. Coloquei trabalhando com formulários. Isso aqui nós já conhecemos das outras aulas. Aqui embaixo, nós vamos começar a trabalhar com os formulários. Então, nós vamos criar um formulário. E também, essa primeira página, nós vamos apenas montar o formulário. E depois, numa segunda página, nós vamos usar o método POST para capturar o que o usuário digitou nas caixas de texto e ficarão armazenadas no servidor. Para construirmos o formulário, primeiramente, nós vamos usar o Form Action. E aqui eu vou colocar, aqui a gente vai criar uma ação para que depois tudo que tiver dentro das caixas de entrada possam ser armazenadas nessa página em PHP, cujo método é post. Então, aqui eu tenho uma ação no formulário que vai receber todos os dados que estão armazenados na minha caixinha de texto e vão ser enviadas pelo método post. Então, é uma linha de comando a qual eu devo estar colocando aí para gerar uma ação no meu formulário. Para esse exemplo, nós vamos capturar o nome e o e-mail de uma pessoa. Então, eu vou colocar o comando para gerar o nome da pessoa. Então, seu nome, aqui é a caixa de entrada para capturar esse nome, input é de entrada, tipo texto, uma caixa de texto, com o nome. Então, esse aqui é o nome da minha caixinha de texto. Deixa eu identar aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo processo para o e-mail. Vou colocar seu e-mail, que é uma mensagem para o usuário que vai aparecer. Entrada de dados, do tipo texto, e o nome do meu campo de texto, txt e-mail. Vou criar um botão agora para submeter os valores enviados. Então, input, entrada do tipo submit. Então, vou criar um botão do qual vai submeter todos os valores digitados nos campos de texto nome e e-mail. Esse botão ele vai se chamar enviar. Vou fechar as tags HTML, a do corpo do texto e também a geral HTML. Vou salvar este meu arquivo. Salvar. Tenho que salvar lá na minha pasta www. A minha já deixei na área de trabalho para ficar mais fácil. Vou criar aqui uma pasta chamada formulário. E vou colocar tudo dentro desse formulário.
exemplo 1. Salvei. Vou executar o AMP Server para que eu possa, então, estar executando o localhost para ver se está tudo certo com essa minha primeira página. Venho no browser e escrevo localhost. O AMP Server já está funcionando, então eu já posso vir no browser e escrever localhost para ter acesso aí aos meus arquivos. Então, o meu arquivo é formulário, e aqui eu tenho o exemplo 1. Ah lá, já criei a minha caixinha de entrada de texto, e aqui eu vou submeter, então, o que o usuário digitar nessas caixas de texto vai ser enviado para uma página que vai ficar localizada no meu servidor. Então, vamos fazer agora a opção da outra página. Vou lá no Notepad++, vou criar um arquivo novo, mesmos procedimentos, linguagem, PHP. Essa página minha, ela vai chamar receber. Por que receber? Porque aqui eu coloquei o nome receber. Poderia ser outro nome, tá? Então, como eu coloquei receber aqui, nessa outra página que eu estou criando, neste novo arquivo que eu estou criando, vai ter que ser chamado também o meu arquivo de receber. Já vou salvar este meu arquivo na pastinha www também. Dentro do formulário, tenho que colocar no mesmo local onde eu salvei o outro. Então, vai chamar receber. Salvei. E aí eu já posso estar trabalhando com as minhas tags ou os meus comandos. Então, aqui, essas tags de HTML normais, que vocês já sabem, já aprenderam. E o que tem de novo aqui é que a gente vai estar usando agora os scripts PHP. Então, vou abrir PHP, dar um Enter, dar uma indentada também, e vou usar o comando echo. O echo escreve algo na tela para o usuário, e vou usar o método post também. Então, para isso, o comando que eu vou usar é echo, uma mensagem para o usuário. Vou colocar o ponto, o símbolo de cifrão, underline post. Então, eu estou usando aqui o método post. E aqui eu vou estar recebendo o meu campo de texto, txt_nome. Então, o mesmo nome que está aqui é o que eu coloquei aqui no nome do meu campo de texto. Então, tem que prestar bastante atenção na hora da escrita destes comandos, porque qualquer falta de pontuação, qualquer nome diferente da caixa de texto vai dar problema. Vou fazer o mesmo procedimento, então, para o e-mail. Vou usar o echo, uma mensagem qualquer, e o método post. E aí, vou finalizar meu PHP e finalizar também HTML e também a minha tag body. Vou colocar aqui. Finalizei o body, o HTML e também o PHP. Vou salvar novamente. Vou lá no browser. E a partir do momento que eu digitar algo aqui, ele vai estar armazenado lá no meu servidor. Enviei. Ah lá, bem-vindo, seu e-mail é tal. Então, veja que é bem interessante. Uma página busca outra e, para isso, então, é necessário usar o método post, criando as suas caixinhas de texto e submetendo também esses valores com um botão. Estou criando um método aqui, a qual vai ficar armazenado no meu servidor. Perceba então, que as duas páginas estão ligadas. As variáveis
que estão no método post, txtNome e txtEmail são automaticamente criados para você pelo PHP. Então, não há necessidade de se preocupar quanto a isso. O método de requisição POST, lembrando que foi projetado para solicitar que o servidor web aceite os dados anexados no corpo da mensagem de requisição para armazenamento. Ele é normalmente usado quando se faz o upload de um arquivo ou envia um formulário web completo. Então, lembre-se que o método POST permite que possamos enviar dados, obtendo assim as informações digitadas nas caixas de texto. No nosso exemplo, usamos o txtNome e txtEmail. Portanto, o PHP armazena os valores vindos por POST em uma variável associativa chamada pelo método POST, que armazena os dados vindos do formulário. Por isso que, para acessarmos os valores vindos de um formulário, como nome e e-mail, por exemplo, poderíamos sempre usar nome igual ao método, e-mail, o método, os nomes das caixinhas. E então, dessa forma, é feita, portanto, a transmissão de variáveis no PHP.